e conheça nossos serviços. Boa noite, está no ar o Jornal da Alterosa. Veja o que é destaque nesta quinta-feira. Ciclistas cometem infrações no trânsito da capital. Idosa é assaltada e arrastada por carro. Cadela avança em ladrão e evita assalto. A média de acidentes de trânsito envolvendo bicicletas em Belo Horizonte aumentou 20% nos últimos 2 anos, conforme dados do Batalhão de Trânsito da PM. Muitos ciclistas abusam da sorte e cometem várias infrações nas ruas da capital. O ciclista se arrisca no meio do trânsito, circular no meio dos veículos. Isso não pode, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Rua Professor Moraes, no coração da Savassi. Aqui tem ciclovia sinalizada e muitos ciclistas circulam diariamente por aqui. Em poucos minutos estivemos aqui, flagramos vários erros e também distrações. Sabia que o que você fez ali é proibido pelo código, né? Você estava no meio dos veículos, é infração. Pois é, mas é por causa é igual o que eu te falei, vocês estavam aqui na frente, né? Então eu já estava meio embalado. Este aí parou na contramão para entregar mercadorias. Depois atravessou no meio do trânsito para pegar a ciclovia na mão correta de direção. Agora você sabia que você não pode fazer o que você fez ali, né? Você virou e dirigiu na contramão ali na pista. Sabia, mas a força do querer acabar rápido, né? E isso, acidente? Muito grande. Na Avenida Afonso Pena e em horário de pico, a cena se repete. O rapaz de capacete pedala entre os veículos. É o que deixa a relação com os motoristas um pouco tensa. Complicado porque eles têm que andar mais no canto. Eu também sou ciclista e tem que ter cuidado. Eles também entram com muita imprudência. Eu acredito nisso. Acho que a gente como motorista tem que levar a sério a prudência tanto quanto eles. Eu acho que o ciclista ainda não tem lugar na cidade, a gente tem que ocupar, né? Porque na calçada os pedestres reclamam, na rua os motoristas reclamam. E eu vi que você passou pela calçada, você passa pela calçada mesmo quando passando... não tem ciclovia tem que passar pela calçada. E muitas vezes eles nem respeitam, às vezes tem carro parado na ciclovia, igual aqui, várias vezes. Segundo a Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, uma pessoa é vista pedalando a cada 13 segundos na capital. São 273 pessoas por hora. Um número que no horário de pico pode passar para uma pessoa a cada 8 segundos. Mas o que preocupa é que o número de acidentes envolvendo ciclistas também aumenta. Nos últimos 2 anos, as ocorrências cresceram 20%, gerando prejuízos e até mortes. Em 2016, foram 194 acidentes, média de 16,6 por mês. No ano seguinte, o número subiu para 205, média de 17 acidentes no mês. E nesse ano, apenas até o mês de agosto, foram registrados 156 acidentes, média de 19,5 por mês. Circular no meio do trânsito pode? Não. O ciclista tem que dar à direita, né? Ocupando ali seu espaço, e os veículos têm que respeitar, segundo a legislação, 1,5 metro que é a distância, ao passar ou ultrapassar por um ciclista. Circular pela esquerda, pode? Não, vamos deixar claro que o ciclista, somente desmontado, ele equipara a um pedestre. Então ele não pode transitar na contramão, né? Pela contramão ou no passeio, numa passarela, sempre empurrando a bicicleta, que ele é equiparado ao pedestre. O Código Brasileiro de Trânsito prevê multas também para ciclistas que cometerem infrações. A punição foi regulamentada em 2017, mas o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, prorrogou o prazo para aplicação de multas para março de 2019. Faz parte, tem que ir melhorando mesmo pra gente ir se adaptando, né? Eu acho legal, que é uma segurança também, né, para todo mundo, né? Porque aí todo mundo vai ter que andar dentro das leis certinho para não atrapalhar ninguém. Mexeu no bolso, né? Se mexer no bolso, complica. Um engenheiro mecânico foi vítima de um golpe do falso emprego. A negociação foi feita pela internet e incluía um alto salário para trabalhar no exterior. Veja o alerta e as orientações da Polícia Civil para não cair nesse tipo de golpe.
Um emprego dos sonhos. Trabalhar 40 horas semanais numa empresa conceituada da Escócia. Ganhar R$17 mil por mês, ter moradia, auxílio de saúde e outros benefícios. Este engenheiro mecânico não pensou duas vezes ao receber a proposta pela internet. Pediu demissão do trabalho e por 2 meses se preparou para embarcar para o Reino Unido. Ele só não imaginava que tudo era um golpe. E os papéis, né, toda a documentação, né, a carta convite, né, em papel timbrado, né, com marca d'água, com carimbo, assinatura de pessoas que existem lá, tudo muito bem fraudado, né? Então eles utilizaram, né, o nome desses terceiros, né, para poder dar esse golpe, né? Igor respondeu vários questionários pela internet, supostamente enviados por um escritório com sede na Inglaterra, em Londres. Igor percebeu o golpe quando se preparava para transferir R$5 mil destinados ao pagamento do visto para o país. A maneira como eles me pediram para pagar esse valor que acendeu a luz vermelha, que eu comecei a pensar realmente que fosse um golpe. O engenheiro mecânico fez boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil. A população mundial conta com 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos e mais da metade tem acesso à internet. São 4 bilhões de pessoas conectadas. Só no Brasil são 116 milhões de internautas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados ficam armazenados online e os estelionatários se aproveitam disso para procurar as vítimas que melhor se encaixam no perfil do golpe. Muitas vezes as pessoas têm acesso a algumas informações privadas dessas pessoas. Lembrando que hoje, né, pela própria lógica do mercado, muitas dessas informações, algumas transitam, como eu posso dizer assim, não teria assim uma maneira de você resguardar isso. Você fala assim, olha, a minha informação, meus dados pessoais não vão ser repassados para ninguém. O delegado orienta os internautas sobre alguns cuidados para não cair em golpes. A Polícia Civil orienta que a pessoa deve procurar tanto transacionar quanto negociar com pessoas ou com sites ou com empresas que ela conhece. Procurar pesquisar o nome daquela empresa na junta comercial do estado, pode ser em Minas ou em outro estado. Normalmente isso é possível. Eu posso jogar o CNPJ e já aparece alguma informação. Olha, de fato essa empresa existe, esse CNPJ corresponde ao nome da empresa, né? São alguns mecanismos que são simples, né? E que qualquer pessoa pode fazer, mesmo em fonte aberta. Um homem foi preso em flagrante em Santa Luzia, na região metropolitana de BH, depois de assaltar e arrastar pela janela do carro uma idosa de 85 anos. As imagens da câmera de segurança mostram que, sem desembarcar do carro, o ladrão puxa a bolsa da idosa e arranca o veículo, arrastando a vítima. Veja que ele só solta a senhora depois de alguns metros. A polícia chegou até o autor do crime, que estava em casa. Ele foi conduzido para a delegacia e o carro apreendido. A idosa foi socorrida e levada para o pronto atendimento bastante machucada. 6 bandidos assaltaram uma relojoaria no centro de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Os homens armados rendem um funcionário que está na porta da loja e o obrigam a deitar no chão. Durante o assalto, eles quebram vidros e destroem as vitrines. O bando consegue levar R$200 em dinheiro, pulseiras de ouro, pingentes e uma pasta com anéis. Eles fugiram e até o momento não foram localizados. Um incêndio na madrugada de hoje destruiu um ferro velho em Ibirité, na região metropolitana, e por pouco não atingiu as casas vizinhas. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Este vídeo, gravado por moradores do bairro Serra Dourada, em Ibirité, mostra as labaredas consumindo ferro velho. O fogo começou por volta das 2 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou toda a madrugada para conseguir conter as chamas. O local foi totalmente consumido pelo fogo. Seu Sérgio é o proprietário do lugar e conta que foi avisado pelos vizinhos. Na hora que eu cheguei, que eu descia a rodovia Eduardo Azeredo, de lá eu já via a chama super alta já. Labaredas altas. Alta já, é. A suspeita é que o fogo começou depois que fogos de artifício caíram aqui no terreno. Os vizinhos só perceberam a situação quando já era tarde demais e as labaredas já tinham consumido tudo por aqui. Agora a gente ainda percebe muita fumaça aqui no local, mas o que restou mesmo foi muito ferro retorcido e cinzas. Agora o seu Sérgio vai ter que recomeçar o trabalho dele. A gente vive disso, né? E a peça em geral, a gente compra, revende,
que aproveita, mercadoria de leilão, essas coisas. Não tem seguro, nada? Não tem seguro, não tem nada. Seu João mora nesta casa ao lado do ferro velho. Por sorte, ela não foi consumida pelas chamas, mas chegou a ser atingida. Inicialmente, visualizamos a caixa d'água, né, que queimou, e a rachadura na parede. Acordamos no susto com a vizinha batendo no portão, que nós mesmos não percebemos o início do incêndio, né? E a nossa preocupação foi levantar, pegar os documentos e sair para a rua. Agora, uma equipe da Defesa Civil está sendo aguardada pelos moradores para avaliar se a parede rachada oferece riscos. Ele pediu para dentro de casa a gente não acessar enquanto a Defesa Civil não fizer a vistoria. Foi um susto grande? Foi um susto grande. A Defesa Civil esteve no local e garantiu que não há risco de desabamento. O tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sul, sudoeste, zona da mata e Campo das Vertentes. Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Sabinópolis, os termômetros vão de 19 a 37. Variam de 15 a 33 em Santos Dumont. Vão de 15 a 37 graus em Diamantina. E em Governador Valadares, mínima de 19 e máxima de 37 graus. Uma cadela botou um ladrão para correr e evitou um assalto em uma sorveteria em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Olha só as imagens. As imagens mostram o momento em que o homem tenta entrar na sorveteria, mas logo a cachorra, conhecida por Vida, que é pastor alemão, avança nele. O criminoso saiu correndo. A ação foi registrada no bairro Vila Dalva, em São Sebastião do Paraíso. Funcionários disseram que o ladrão estava armado com um revólver. A Vida é uma cachorra já conhecida na vizinhança. Ela é de um cliente da sorveteria, que nas imagens estava sentado em uma das mesas do local e sempre vai ao estabelecimento. Agora, Vida já está sendo considerada uma heroína. Daqui a pouco, vocês vão ver que as ruas estão mais limpas que nas eleições passadas. Daqui a pouquinho nós voltamos já. Nas eleições de 2016, o TRE de Minas recolheu mais de 53 toneladas de material de campanha eleitoral. A expectativa para este ano é que esse número caia bastante. Pelas ruas da cidade, o cenário já é um pouco diferente. O lixo parece ter reduzido e nem os famosos santinhos estão mais tão populares. Um avanço nestas eleições é ruas mais limpas, reflexo da reforma eleitoral que proibiu o uso de cavaletes, faixas, placas ou qualquer tipo de propaganda semelhante nas vias públicas. Nas ruas, as opiniões se dividem. Eu não vejo que está muito mais limpo, não, porque sempre a Praça 7 eles enchem de barraca. Por enquanto, acho que sim, mas quando vai chegando na véspera é que começa a soltar esse monte de lixo. Eu acho que isso é um ponto a favor da sustentabilidade, né? E da qualidade de vida das pessoas que transitam no centro. Então eu acho que qualquer propaganda que seja feita por qualquer ferramenta digital é mais eficiente do que o papel. Segundo este cientista político, essa redução na propaganda eleitoral tem ligação direta com os valores disponíveis de cada partido. A reforma eleitoral de 2015 e 2017, elas em conjunto tiveram o papel de poder reduzir o prazo de campanha. Mas é importante dizer de que além da redução, também houve uma redução do teto. Hoje, todos os políticos candidatos, desde presidente da República até, no caso, deputado estadual nessas eleições, eles têm um teto de gastos. O problema é de que isso gerou também um distanciamento. As campanhas ficaram muito distantes, nós não vemos mais nas ruas aquelas pessoas contratadas, os papéis também não estão sendo distribuídos nas ruas, nas esquinas, e o debate está muito mais centrado na internet, que é um lugar não só de informação, mas também de desinformação. E o comportamento das mulheres nas próximas eleições é o tema da análise de hoje da cientista política e repórter especial do Jornal Estado de Minas, Berta Macaron. Assim como em outras eleições, as mulheres tendem a demorar mais a decidir o voto do que os homens. Segundo as mais recentes pesquisas, há entre indecisos 2 vezes mais mulheres do que homens.
Mas por que isso acontece? Há um conjunto de variáveis psicossociológicas e demográficas que influenciam o comportamento eleitoral, como escolaridade, renda, religião. Mas em se tratando especificamente do gênero, vivemos numa sociedade patriarcal que histórica e culturalmente afastou mulheres de espaços de poder e dos partidos políticos. Assim, enquanto homens tendem a se posicionar politicamente mais depressa, as mulheres costumam analisar mais detidamente como as políticas públicas afetam a sua vida. Sem pressa, cada um a seu tempo. Nas palavras de Simone de Beauvoir, que nada nos sujeite, que nada nos defina, que a liberdade seja a nossa própria substância. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, tem informações sobre vagas de emprego para pessoas com deficiência. Não saia daí. ,50% das vagas de emprego disponíveis em Minas Gerais para pessoas com deficiência não estão preenchidas. Amanhã, dia 28, acontece aqui em BH o Dia D, uma ação para divulgar as oportunidades de trabalho. As informações são do repórter Wagner de Oliveira. Em Minas Gerais, segundo o IBGE, são 930.559 pessoas com algum tipo de deficiência, com idades entre 18 e 64 anos. E muitas dessas pessoas estão desempregadas. O Dia de Inclusão Social é uma oportunidade para quem quer voltar ao mercado de trabalho. O Dia D é uma atividade organizada pela CEDESE para orientar as pessoas com deficiência e os reabilitados do INSS a se candidatarem a uma vaga disponível no mercado de trabalho. A atividade de amanhã, eles terão a oportunidade de passar por uma entrevista com os trabalhadores do Cine, ter uma avaliação do perfil e esse perfil será analisado junto às vagas disponíveis pelas empresas. O Dia de Inclusão Social a pessoas com deficiência acontece aqui na entrada principal da Assembleia. Começa qual horário e vai até que horas? A nossa atividade amanhã começa às 9 horas, irá até às 17 horas. Estamos aguardando aqui em torno de 200 pessoas que serão atendidos pelos trabalhadores do Cine para que eles possam, então, com a documentação de identidade e o laudo médico, comparecer, ser avaliados, passar por uma entrevista e ser orientados para as vagas que estiverem disponíveis junto às empresas. As pessoas com deficiência que quiserem participar do Dia D amanhã, o endereço da Assembleia Legislativa é Rua Rodrigues Caldas, número 30, no bairro Santo Agostinho, aqui em BH. O JA termina aqui, você fica agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Te espero amanhã às 5 para as 7 da noite. Até lá!